Buscando transformar informação de qualidade em conhecimento, a Mundo Coop iniciou uma série de webinars exclusivos sobre as novas perspectivas do cooperativismo. Apresentaremos semanalmente palestras e debates com personalidades que possam contribuir com conteúdo relevante que auxilie nas tomadas de decisões das nossas cooperativas. Antes de iniciar, apresentar, inclusive, o nosso convidado mais que especial, quero fazer só alguns agradecimentos, ok? Agradecer os nossos amigos, parceiros e patrocinadores que sempre acreditaram na Mundo Coop. Juntos, ajudam a Mundo Coop a expor o cooperativismo como ele é, forte, sólido e em franco crescimento, inclusive em tempos de crise. São eles Basto, Cressol, Dentaúne, Icatu Seguros, Mongeral Aeron, Quanta Previdência, Seguros Unimed, Cicobi, Sicredi, Tóquio Marine e Veiling Olambra. O nosso muito obrigado. Quero agradecer também a todas as pessoas que estão participando desse webinar com a gente. E vamos lá. Esse nosso convidado é presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras. Boa tarde e seja bem-vindo, Márcio Lopes de Freitas. Muito boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, com a Mundo Coop, com esse web, novas ferramentas de comunicação. Eu não sei nem falar ainda direito esses nomes, mas fico muito feliz de estar com a Mundo Coop, esse veículo importantíssimo que tem ajudado tanto o cooperativismo. Agradeço a você, Luiz, a você, Douglas, por nos darem essa oportunidade, de estarem sempre reforçando e aplanando os caminhos do nosso cooperativismo pelo Brasil afora. E prazer em conhecer a Jade, que vai estar com a gente. Prazer. Prazer, Jade. Senão o webinar fica feio, né? Vamos colocar uma moça aí, né? Sem dúvida nenhuma. O cooperativismo tem fama de ser um macho astral. Então, a Jade vem enfeitar essa tela. Obrigada, gente. Obrigado, Márcio. Boa noite para todos vocês. Obrigado, Márcio. Quero agradecer sua presença aqui com a gente. A gente tem feito semanalmente esse webinar. A gente procurou entrar de uma vez por todas nessa tecnologia, porque nesse momento de crise, que é um momento de união, de diálogo, a gente precisa de conexão. Quanto mais alternativa, quanto mais ferramenta a gente levar, melhor para agregar todo mundo. E acho que a informação não pode parar. Então, esse é o nosso objetivo. A gente está com o nosso site, está com todas as publicações e mais essa outra ferramenta de webinar. Então, eu quero agradecer muito a sua presença, quero agradecer a presença de todos aqui que estão no webinar. Podem preparar suas perguntas, depois nós vamos selecionar todas as perguntas para a gente responder no final. E eu já queria iniciar esse nosso primeiro webinar falando sobre o cooperativismo. O cooperativismo ele vinha passando por uma ascensão muito grande. O potencial dele de crescimento ele estava gigantesco. Só que com esse atual cenário de pandemia do coronavírus, quais são os principais desafios das cooperativas agora para elas se sobressaírem dessa crise, Márcio? Nossa, Douglas, é uma pergunta que dá para falar mais ou menos 2 horas e meia sobre ela, mas eu vou tentar ser bem sucinto e ver se o pessoal, agradecendo já todo mundo que está por aí nos ouvindo, nos vendo pelo Brasil afora, os cooperativistas ou os simpáticos ao cooperativismo, muito bem-vindos. E nós vamos tentar conversar um pouquinho. Eu não sou professor nem palestrante. O que eu vejo nisso tudo, Douglas, é que o mundo está vivendo um processo de ebulição e de transformação. Na realidade, se a gente for acompanhar, isso vem acontecendo no correr das décadas, até dos séculos. Alguns dizem que nós estamos vivendo hoje a 4ª Revolução Industrial, e que a primeira nasceu lá em 1840, quando nasceu o cooperativismo. E a que nós estamos vivendo hoje é só uma continuação desse processo de ebulição e de mudanças. Eu não vou explorar esse conceito tão antigo, vamos trazer isso só para um período mais curto, que a gente consegue avaliar nesse processo da globalização. A partir aí da queda do Muro de Berlim, onde houve uma evolução, houve uma quebra de um paradigma com a quebra do muro,
de que o comunismo não é mais aquele bicho-papão e que o capitalismo não é aquela questão da salvação do mundo. E as coisas começaram a ser questionadas. E a internet começou a funcionar e o mundo começou a se comunicar independente das questões tradicionais de comunicação. E o mundo sofre uma carga muito mais ampla de comunicação e, portanto, de educação, que vem em paralelo, e as pessoas vão evoluindo, vão reagindo, vão cobrando posicionamentos, e os governos, as instituições tradicionais, estão se tornando cada vez mais incapazes de dar respostas adequadas. Você fala, mas, Márcio, é assim? É o que nós estamos vendo no mundo. A União Europeia, que vai lá, a Inglaterra, antiga, toda poderosa, vem para a União Europeia. De repente, ela está saindo da União Europeia por decisão do seu povo. Os governos não conseguem dar as respostas adequadas. E você tem uma pendularidade na política global em todos os lugares. Aí você fala, mas o cara é ruim. Não, não é que ele é ruim, é que ele não consegue dar resposta. Nós tivemos o presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, o presidente mais popular da história americana. E ele não conseguiu fazer o seu sucessor. O sucessor foi ao contrário dele, mostrando essa pendularidade da falta de respostas. Organismos globais, como as Nações Unidas, não conseguem ser ouvidas, não são mais a referência global. Então começa a ocorrer manifestações populares. As pessoas têm comunicação e têm informação. A migração, que é o que está acontecendo na Europa, no Mediterrâneo, gente vindo da África, vindo da Ásia para a Europa, buscando uma qualidade de vida, porque a comunicação existe. No celular lá na África, ele sabe o que está acontecendo na Europa e ele quer aquela vida para ele também. A Primavera Árabe, quando não se contenta mais com a ditadura, com os mecanismos de governança que estão lá, e os jovens vão para a rua se manifestar e se organizam via internet, não precisam mais se reunir num salãozinho escuro no subterrâneo de algum prédio. Então, toda essa ebulição já vinha acontecendo. E vem acontecendo. E eu lembro muito, o Luiz, você, Douglas, estavam comigo lá no Paraná, no encontro que nós fizemos, teve uma palestra do Maurício Lopes, presidente da Embrapa. Lembro. E o Maurício Lopes, nessa palestra, eles fazem 5 anos, o ex-presidente da Embrapa. Ele disse lá que nós teríamos mais mudanças nas nossas vidas, nas nossas economias, no nosso mundo, nos próximos 5 anos, do que nós tivemos nos últimos 50. Um cientista, que é o Maurício, falou isso, e eu achei que o Maurício tinha pesado um pouco na tinta. Hoje, eu falei com o Maurício um dia desse, eu falei para ele que eu achei que ele maneirou na tinta. As mudanças foram mais intensas. É só a gente fazer um balanço. Então, as mudanças estão acontecendo, o mundo está evoluindo, está se transformando. O que aconteceu é que essas mudanças, essas aberturas, essas comunicações e essa falta de capacidade, e não é só falta de competência, não, é falta de potência dos governos de resolver os problemas das pessoas, vai gerando uma insatisfação e uma demanda não atendida. Ao mesmo tempo, essa comunicação global, esse trânsito global, facilita processos como as pandemias. E foi o que aconteceu com o coronavírus. Epidemias que a gente vinha temendo, acabou acontecendo, e coisas que ficariam, no século passado, presas na China, até que se controlasse um processo de as pessoas irem adquirindo anticorpos aos poucos, hoje explode no mundo e é capaz de fazer o estrago que está acontecendo no mundo todo. Então, a globalização traz esses processos. E o que está acontecendo é isso. Nós temos um cenário de ebulição, de mudança na sociedade, onde a sociedade quer coisas diferentes,
quer participar mais. E é aí, nesse momento, que entra o cooperativismo. O mundo todo está nessa ebulição e está buscando algumas respostas. Qual é a ferramenta? E eu falo aqui com a paixão que eu tenho pelo cooperativismo, que eu estou convencido de que o cooperativismo cai como uma luva nessa mão que está estendida aí da humanidade pelo mundo todo. O cooperativismo acaba sendo a ferramenta democrática, transparente, íntegra, que as pessoas querem e que pode ser a solução dos problemas deles sem depender tanto de instituições e de governos. Se organizando, as pessoas podem conquistar uma qualidade de vida, um bem-estar melhor, uma felicidade maior. O cooperativismo tem mostrado isso em todos os momentos de grande dificuldade. Foi assim na Revolução Industrial, foi assim na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, mais recentemente, em 2008, na crise global econômica, o cooperativismo se mostrou apto a isso e capaz de dar respostas adequadas. E, nesse momento, eu vejo o cooperativismo como uma ferramenta fantástica para navegar essa onda, essa tsunami que está acontecendo. Mas você tem certeza disso? Claro que não. Nós nunca vivemos um momento desse. Eu nunca, nem eu acho que ninguém tem absoluta convicção. Mas eu tenho fé que esse é o caminho, que as pessoas querem respostas. Tenho fé nisso e sei que amanhã o dia vai amanhecer, que o sol vai brilhar e que as coisas tendem a voltar ao normal, mesmo sabendo que esse normal nunca mais será o mesmo. Então, eu acho que vai acontecer das pessoas buscarem ferramentas como o cooperativismo. E até durante o processo, durante essa ebulição, esse salve-se quem puder, as pessoas olhando para todo lado e buscando tábuas de salvação, o cooperativismo acaba sendo uma âncora segura. E por que ela é essa âncora segura? Porque o cooperativismo bem praticado, com princípios, com valores, ele determina o essencial, o insumo que está mais em falta na humanidade, que é confiança. Vocês têm me ouvido falar isso. Cooperativa, muito mais do que armazenar café, soja, milho, ou dinheiro no cofre das cooperativas de transporte, ou saúde e consultórios médicos nas cooperativas de saúde. O que nós armazenamos é confiança. E o cooperativismo depende da confiança. Então, quando você constrói um ambiente de confiança, você é capaz de resgatar e de realinhar os interesses. Então, diante desse cenário, eu sou extremamente otimista. Mais ainda na qualidade de Brasil, país agrícola por essência, e que tem na base do cooperativismo uma essência agrícola. Então, nós temos tudo para alavancar o nosso cooperativismo, com essa base agrícola, alavancando os outros setores de serviços, área financeira, com essa base que nós temos de economia próspera, e que eu não tenho dúvida que o Brasil é quem vai alimentar o mundo, fundamentalmente daqui para frente. Maravilha. Ô, Márcio, aproveitando, você acha que a gente sabe que o cooperativismo ele transforma toda a sociedade, tudo que está ao seu redor. Então, a gente tem convicção disso, a gente trabalha. Você acha que com essa nova geração que está chegando, essa chamada geração X, que o conceito deles é muito ligado a essa parte de saber a procedência dos produtos, não é o ganho para uma única pessoa. Você acha que a partir daqui o cooperativismo, a tendência vai ser evoluir cada vez mais? Olha, eu acredito que sim, Douglas. Eu acho que nós precisamos melhorar ainda isso. A nossa comunicação ainda está um pouco arcaica. O que atrai jovem é jovem. Quem fala a língua de jovem são jovens. A gente até faz tentativas, a gente consegue
criar um link de comunicação, mas trazer o jovem para essa participação, você precisa ter a presença. E para isso é preciso, é necessário que se abra espaço para que os jovens cheguem. Nós temos que ceder espaço. As lideranças que estão aí hoje precisam reconhecer que tem que se abrir espaço para os jovens virem e entrarem nessa fase, nesse diálogo novo, falando a língua dos jovens, atraindo estas pessoas com toda essa cabeça diferente, das questões mais de rastreabilidade, das questões de ser mais do que ter mais. Essa é a maneira de pensar dos jovens, fundamentalmente, e que nós precisamos começar a trabalhar mais, que a nossa geração acabou queimando um pouco essa posição, nós já passamos um pouco dessa fase. Maravilha. Maravilha. E Márcio, falando um pouco mais sobre essa questão da união que você estava falando, para a gente conseguir superar essa crise pandêmica que a gente está enfrentando, a OCS tem um papel fundamental no auxílio e na promoção do cooperativismo, né? E analisando esse cenário atual, quais ações as organizações estão tomando para ajudar as cooperativas? Como que a OCB se destaca nessas medidas e tomada de frente com o governo? Jade, nós temos todo um contexto que eu não vou ficar aqui trazendo publicamente a brasa para minha sardinha, mas, na realidade, em momentos de dificuldade, o que vale é a organização. Você mede o desenvolvimento de uma comunidade, de uma cidade, de um país, pela capacidade das pessoas de se organizarem. E a organização das cooperativas, em letra minúscula, não estamos falando aqui só de OCB, a capacidade das cooperativas de se organizarem numa instituição que as represente, politicamente, institucionalmente, faz uma diferença muito grande na hora das dificuldades. Porque é essa capacidade de organização que é capaz de mobilizar e de criar uma frente parlamentar do cooperativismo que estava posta na hora que a crise chegou. Uma frente que vem sendo trabalhada há muitas eleições e que só uma organização foi capaz de trazer e formar uma FRENCOP, que hoje defende no Congresso Nacional os interesses das cooperativas. Nós temos mais de 300 projetos em tramitação no Congresso Nacional que tratam de cooperativismo. Então, nós temos que fazer essa defesa. Eu estou falando só no Congresso. Nós precisamos ter, como temos hoje, uma ministra da Agricultura, que é um membro da Frente Parlamentar do Cooperativismo, formada dentro da base cooperativista, com ligações muito estreitas com o cooperativismo. É porque foi formando isso. Nós temos hoje um corpo profissional na casa, na OCB, que garante a nossa participação institucional, que a gente discute de igual para igual, com profissionalismo, as questões que estão em tramitação na área tributária, em todas as áreas que se tem interesse. As decisões dos tribunais superiores aqui em Brasília, decisões que afetam as cooperativas singulares aí na base, são todas acompanhadas por jurídicos de quem tem esse papel de catalisar. O PB e as nossas organizações não são perfeitas, mas nestas horas de dificuldades, a gente acaba mostrando o nosso valor e aqui viemos, sem falar na parte educacional, de capacitação, que vem junto com o SESCOP, que é fundamental. Tão importante quanto a comunicação que nós estamos fazendo agora, você tem que vir permanentemente com a carga da educação, da transferência da educação, você formar gente cada vez mais competente. Nosso capital é gente. E o único jeito de melhorar esse capital nosso é botando coisa boa dentro da cabeça dessa turma. Perfeito. Maravilhoso. E, Márcio, você acredita que em todo esse relacionamento, toda essa parte com o governo, quando terminar essa crise, quando terminar essa pandemia, o cooperativismo ele vai ter uma retomada acelerada? Olha, Douglas, eu acho que ele vai ter uma retomada e nós podemos ter uma surpresa
de ver os setores do cooperativismo crescer mesmo durante a crise. Eu não quero ter excesso de otimismo, mas os números que me vêm hoje do cooperativismo financeiro, cooperativismo de crédito, os bancos cooperativos, e a confiança que eles já têm da população brasileira, e o crescimento de depósitos que estão acontecendo nesse momento nas cooperativas de crédito, já nos levam a crer que as cooperativas serão um player fundamental no mercado financeiro durante a crise e no pós-crise. Na agropecuária, eu não vou nem te dizer, 50% da produção agropecuária hoje passa por dentro de uma cooperativa. Se nós tivermos o cuidado e o profissionalismo de zelar para que isso corra bem, nós vamos ter essas cooperativas crescendo nas suas ampliações de negócio, com um dólar mais favorável à exportação, e em todas as conjunturas amigáveis. E aí entra toda a linha do cooperativismo de serviços em torno disso. O próprio serviço financeiro, para apoiar todo esse processo, o serviço de transporte, a gente vê o crescimento das cooperativas de transportadores de carga, de transportadores de passageiro, as cooperativas de serviços de saúde e de outros ramos do cooperativismo. Então, eu acredito muito que o cooperativismo tem oportunidade de fazer clusters de desenvolvimento que começa regional e acaba se ampliando. Esses sinais nós vamos poder observar nos próximos meses, se Deus quiser. E você acredita que as cooperativas elas estão com uma liquidez para segurar esse período crítico que a gente está passando, Márcio? Olha, Douglas, eu não tenho o perfil exato de cada uma, eu não consigo fazer essa análise, mas eu vejo que o movimento cooperativista hoje, ele está muito mais preparado do que já teve. É o momento, historicamente, que o cooperativismo brasileiro está mais preparado, profissionalmente falando. Nós estamos com uma gestão cada vez mais focada, mais profissional, e nós estamos preparando isso há muito tempo. Preparando para o próprio desenvolvimento, não preparando para a crise. A crise veio num momento que pega o cooperativismo numa boa fase. Seremos capazes de superar? Eu acredito, sim, que seremos e sairmos muito bem lá na frente. Eu estou otimista. Mas o tamanho dessa encrenca eu não consigo dimensionar ainda com toda a segurança. Maravilha. Vocês também criaram algumas ferramentas agora que vocês estão lançando, que é o Capacita Coop, o Coopera Brasil. Essas ferramentas, elas estão, claro, estão em estado agora mais avançado para colocar isso no mercado. Você tem alguma previsão de lançamento de outras ferramentas, Márcio? Olha, nós vamos lançar muita coisa. Na realidade, nós fizemos uma revisão do nosso planejamento, não mudou o planejamento, mas nós priorizamos as questões que nos impulsionam numa época de isolamento social. Então, o Capacita Coop, a base dessa ferramenta é um programa de educação à distância. Nós vamos trabalhar uma ferramenta que estava prevista para ser lançada no final de 2020 e entrar na roda em 2021. Nós antecipamos para esse mês, ele já está lançado, ele já está no mercado, nós focamos isso com pouco investimento, mas com aceleração, com foco nessa questão. Hoje nós já temos uma ferramenta que está disponibilizando a educação à distância, e não só para o nacional. É uma ferramenta que está à disposição de todas as organizações estaduais, para que cada uma, com seu sotaque, com a sua condição regional, crie os seus programas de capacitação e se aproximem das cooperativas e deem as respostas que as cooperativas precisam. Nós estamos disponibilizando já vídeos, algumas capacitações, mas, fundamentalmente, ela é uma ferramenta para a utilização do sistema, não da OCB nacional, tentar saber daqui
o que é que a cooperativa lá de Macapá ou de Laranjal do Jari, no interior do Amazonas, precisa. Quem sabe o que eles precisam é o presidente da organização lá, é o sistema organizado lá. Então, é nesse sentido, o Capacita Coop, e vem outras ferramentas. Nós temos um grupo aqui que está trabalhando em inovação nesta fase de treinamento, de capacitação, dentro dessa linha do Capacita Coop. Outra é o Coopera Brasil. Na realidade, eu não gosto muito de batizar esses programas com nomes... fica parecendo coisa pública, não tem nada de público nisso. Na realidade, o Coopera Brasil é um programa de intercooperação. O Coopera Brasil é uma plataforma que nós estamos desenvolvendo junto com uma cooperativa de trabalho, de informática, aqui de Brasília. E essa cooperativa está nos ajudando a desenvolver sistemas de negócios entre cooperativas, para facilitar a interatividade de negócios práticos, objetivos, simples. Uma plataforma disponibilizada para o cooperativismo como um todo. A ideia é iniciar isso já, ela já entrar no ar, começar a operar negócios, serviços, atendimentos, e começar a intensificar, amarrar isso na identidade Somos Coop, na grande identidade do cooperativismo, do orgulho de ser cooperativista, e criar um ambiente de negócio que começa aqui no Brasil. E eu pretendo que ele vá lá para fora. E eu quero fazer, sim, negócio com as cooperativas estrangeiras. Se eu tenho que comprar fertilizante como meu agricultor cooperado aqui, eu vou comprar da cooperativa de fertilizantes da Índia, que é a maior do mundo. Se eu tenho que vender na China, eu vou vender para a All China Federation, que é a maior cooperativa de consumo do mundo. É uma cooperativa que até vale a pena citar. É uma cooperativa de consumo que tem na China, um conjunto de cooperativas, uma federação, que sozinha tem 210 milhões de sócios. Então, a população brasileira seria o equivalente aos números de cooperados dessa cooperativa. Então, para fazer negócio. Ele está iniciando hoje, Márcio, o Coopera Brasil? O espaço inaugurado, alguma coisa? Não. Ele já tem as informações no site, ainda não tem um lançamento oficial nesse processo. Então, nós não estamos preocupados agora com o lançamento, com o foguetório. Nós estamos preocupados com as coisas andarem e puderem ser controladas. Então, a Cooper System, que é a cooperativa que está nos assessorando, um grupo fantástico de profissionais. Nós já tivemos uma boa experiência, e vocês viveram juntos ela, no Congresso Brasileiro do Cooperativismo. Foi a Cooper System que nos deu toda a cobertura. Ela está nos ajudando nesse processo, o que mostra que nós temos dentro do sistema expertises e serviços que nós precisamos utilizar mais. Então, eu acho que é levar isso agora para a prática, começar a rodar negócios, incentivar esse tipo de operação. Isso já está casado com programas públicos de governo, como o que foi liberado agora do PA, Programa de Aquisição de Alimentos, que a ministra Tereza Cristina acabou de garantir 500 milhões, sendo que mais de 300 serão destinados a cooperativas de agricultores familiares. Como fazer com que essa cooperativa acesse o mercado de compras públicas? São ferramentas que nós estamos disponibilizando para a cooperativa saber disso, porque não é tão fácil. Como é que faz uma cooperativinha pequena, gerida por pessoas muito simples, muito humildes, consiga acessar um mercado que não é muito transparente por história? Então, nós estamos conseguindo disponibilizar esse tipo de ferramenta, botar isso na prática, fazer isso rodar. São essas coisas que nós estamos tentando acelerar. Eu tive uma reunião hoje de manhã do Conselho Nacional do SESCOP, discutimos esses assuntos, as nossas priorizações e a nossa, na realidade, a palavra, todo o planejamento continua, mas daremos turbina forte nas questões que podem dar mais resultados
nesse momento. Ô, Márcio, pegando um gancho ainda na intercooperação, né, esse lançamento da plataforma, que eu acho que vai ser um grande salto de intercooperação, né? Ainda falando de intercooperação, diante de um atual cenário, né, que a gente está vendo, você acredita, por exemplo, que é uma pergunta que fazem bastante para a gente lá sobre esse tema, esse sexto princípio do cooperativismo. Você acredita que eu acho que essa crise ela pode também beneficiar, antecipar outras ações de intercooperação que a gente possa aproveitar melhor nesse momento? Eu acredito que sim. As pessoas vão se conhecer mais, vão trocar mais experiências, vão buscar mais as experiências que estão acontecendo e vai melhorar, sim, essa relação. Até fazendo só um gancho, desculpa, Márcio. A gente sabe que lá, por exemplo, na Nova Zelândia tem as cooperativas de leite. E aí elas se uniram para poder exportar, né? Quer dizer, elas criaram uma intercooperação de cooperativas de leite, eram várias, ficaram duas, dessas duas ficaram uma, e dessa uma criou-se uma cooperativa única de leite para exportar. Esse cenário que a gente está vivendo hoje, né, está propício a acontecer numa velocidade maior, essa transformação? Olha, Luiz, eu gostaria de poder dizer com muita assertividade que sim, mas eu não tenho essa ilusão que isso vai acontecer de uma hora para outra. Os neozelandeses conseguiram isso, mais do que isso, além deles criarem um ambiente para o cooperativismo se unir, eles ainda se uniram a uma empresa mercantil que ajuda na comercialização. Eles são sócios da Nestlé, no mundo todo, para essa distribuição. Mas é um perfil muito mais saxão, de formação da Austrália, da Nova Zelândia, que traz uma cultura que é mais propícia a isso. Nós temos que lembrar que a nossa cultura é ibérica e que nós passamos os últimos 500 anos a dar prêmios para os amigos do rei e premiar os gersos, os que gostam de levar vantagem. Então, o individualismo no Brasil ainda é muito forte e tem que se trabalhar isso de uma maneira muito forte. Eu quero quebrar essa barreira. Nosso objetivo é quebrar isso. E você quebra isso não é só por opinião, é por necessidade. O Guimarães Rosa já dizia que o sapo pula não é por boniteza, né? É por precisão. Então, chegou a hora das pessoas terem que se unirem para poder acessar mercados de uma maneira melhor. Mas eu não acredito que isso vai acontecer de uma hora para outra. Os negócios das cooperativas brasileiras, hoje, é um baita negócio. É um negócio que beira 100 bilhões de dólares. No dólar atual, moçada. O negócio das cooperativas é grande para burro. Então, se eu conseguir uma fatia pequena esse ano de intercooperação, já está bom. Isso vai gerando confiança e vai ampliando. Não é um processo que nós vamos conseguir para dar respostas muito imediatas, Luiz. Mas uma coisa puxa a outra. Sim. E como nós dizemos lá na roça, começo de cantiga é assovio. Tem que começar. E eu acho que começando um dia a gente chega lá. E, Márcio, você falando isso, eu queria também entrar na minha pergunta. Quando você diz que a sociedade, o mercado externo, tem olhado para o cooperativismo de uma maneira diferente, porque eles têm enxergado esse volume. Eu acho que isso é notório. Quando o mercado externo está enxergando isso, como que está sendo feita a comunicação da cooperativa? Você acha que as cooperativas, elas estão se comunicando de uma maneira correta para mostrar todos esses benefícios para a sociedade? Não, Douglas, eu não acho. Eu acho que nós ainda somos muito carentes disso. Nós temos um déficit tremendo no setor, na área de comunicação. Eu acho que o cooperativismo tem que trabalhar ainda muito, evoluir muito em comunicação. E comunicação não é coisa para amador, é coisa para profissional. E normalmente a gente se mete como dirigente de cooperativa e como líder local a ser também uma espécie de especialista em comunicação.
e, às vezes, a hora que dá com os burros na água. Nós somos craque em falar nós com nós. Eu falando com o Luiz, com o Douglas, eu falando com o dirigente de cooperativa que está nos ouvindo, a gente fala fácil, a gente fala a língua. Mas e com a sociedade? E com a geração Y, que quer uma outra comunicação? E com um mundo que não sabe o que é cooperativismo. E 90% do mundo Brasil ainda não sabe direito o que é cooperativismo. É um negócio que ele ouviu falar, até já ouviu falar bem, a imagem é positiva, mas ainda é meio gasoso e invertebrado para ele. Como falar isso? Nós precisamos desenvolver esse processo com profissionalismo. Então, eu acho que hoje nós temos base para uma comunicação melhor. Porque antes de você começar a comunicar, você tem que ter o que comunicar. E o cooperativismo passou e ainda passa por uma fase que tem que ter, em primeiro lugar, integridade. E eu considero a integridade mais do que o compliance ou a accountability que se fala por aí. Integridade é uma coisa mais ampla, é uma transparência natural, é uma coisa mais do que a mulher de César. Não basta ser honesta, tem que estar constantemente provando essa honestidade. Então, essa integridade é fundamental. O segundo, nós temos que mostrar nossa capacidade de inovação. Nós temos que inovar, nós temos que mostrar que nós somos capazes de, em muito pouco tempo, fazer novos mecanismos de negócios, nós temos que criar outras alternativas. E eu fiquei feliz de ver agora há pouco, por exemplo, que o Lambra é um dos patrocinadores. E vou puxar a orelha dos 3 marmanjos aqui, que a única que tem flores na sua telinha aí é a Jade. Uhum. Nós 3 estamos sem flores. Eu pinguei uma flor no quadro aqui, Márcio. E a Olambra está inovando. Está dando um show, né? Num programa ambicioso, ousado, a velha Olambra, para vender flores a domicílio, quebrando paradigmas do mercado. Isso é inovação que o cooperativismo tem que mostrar. Então, integridade, inovação, sustentabilidade, mas não essa sustentabilidade que está aí desgastada como imagem. Eu falo sustentabilidade de preocupação com a comunidade onde a gente está inserida. Sustentabilidade com a preocupação do futuro da geração humana. Essa sustentabilidade. E a comunicação amarra essas coisas. Você, para vender bem o negócio, você tem que ter a mercadoria bem empacotada e bonitinha para vender. Nós levamos algum tempo para botar essa mercadoria cooperativista dentro de um pacote mais bonito para vender. Está na hora da gente começar a evoluir nessa venda. Então, falando da comunicação, é isso que eu imagino, e nós estamos evoluindo. Cada um do seu jeito, cada cooperativa do seu jeito. O Somos Coop vem amarrando isso como um programa, como um movimento que está sendo legal. Então, as coisas estão evoluindo e vai propiciar uma evolução maior dessa comunicação nos próximos tempos. Aí. Maravilha. Incrível. Ainda pegando um gancho na comunicação, né, Márcio? A gente que está... A Mundo Coop, a gente circula dentro das cooperativas, mas a gente faz um trabalho já há mais de 2 anos de levar um pouco de informação do cooperativismo para empresas fora do sistema, né? Empresas que têm interesse no cooperativismo, né? E é impressionante quando a gente fala, né, de 2 setores, né? A gente fala do agro, né? Então, assim, as pessoas desconhecem, por exemplo, que quase 50% de tudo que o brasileiro come, está na mesa do brasileiro, passa por uma cooperativa. Ele já para e olha para você, sério? Sim, é sério. Quando você fala do cooperativismo de crédito, né, quer dizer, você pega o cenário do cooperativismo de crédito, antes do coronavírus, a gente estava dobrando de tamanho a cada 4 anos. A gente vinha de um crescimento aí de 20% ao ano. Banco nenhum privado conseguia isso. A gente, dados do Banco Central, dava que o cooperativismo de crédito tem o maior número de pontos de atendimento do Brasil.
né? Passando bancos aí que sempre superaram isso aí. Então, quando a gente começa a falar do cooperativismo dessa forma, né, as pessoas começam a olhar para a gente com um outro olhar. Eu acho que essa comunicação ela se faz bastante necessária. E é bem isso que você falou. Eu acho que a gente já caminhou muita coisa, né? Eu acho que essa crise, né, a gente estava falando isso hoje, inclusive, que cabe a nós saber manejar o barco, né? Com vento ou sem vento, o cooperativismo vai crescer, né? Ele tem dado esses sinais aí. A gente não tem sombra de dúvida nenhuma, né? Que eu acho que é um momento ímpar para a gente realmente, não nós, só Brasil, acho que mundo, o cooperativismo assumiu uma liderança, né? Uma vez eu estava falando com o Tejon, e o Tejon, eu estava falando para ele de lideranças e tal, e o Tejon falou uma coisa engraçada para mim, que ficou marcada para mim até hoje. Ele falou que, às vezes, o líder não precisa ser uma pessoa, pode ser um movimento. Né? Eu acho que o cooperativismo tem isso, né? Até o Roberto Rodrigues, eu lembro, em 2012, aproximadamente, quando, poxa, por que o cooperativismo não pode ganhar o Prêmio Nobel da Paz? Quer dizer, eu acho que são esses movimentos que a gente vai batendo na água e vai formando aquelas marolas, eles começam a crescer. Eu acho que isso a gente não pode parar, né? Eu acho que isso a gente tem que cada vez mais tá fazendo esse movimento para que as pessoas realmente conheçam o cooperativismo de verdade, né? É isso mesmo, Luiz. Eu acho que é isso mesmo. E o Tejon tem sido um bom propagandista disso. O Tejon o Tejon, participei com ele ontem de uma web também, com o pessoal de Goiás, e é um grande amigo, um grande companheiro e um grande cooperativista. Ele tem nos ajudado muito, dado muitas ideias. O próprio Somos Coop nasceu de uma conversa nossa com o Tejon, onde a gente buscou ressaltar alguns anos atrás, isso depois virou esse movimento. Então, e ele tem feito no programa dele lá na Jovem Pan, todo dia de manhã, ele tem feito uma apologia ao cooperativismo toda vez que ele tem um espaço. Mas eu acho que esse processo tem que ser cada vez mais trabalhado e propagado. Nós não temos que fazer bem feito o que nós temos para fazer. É isso que nós temos que fazer. Porque as coisas vão acontecer se nós corrermos atrás e construirmos. Se nós queremos um futuro melhor, vamos construir o futuro melhor que nós queremos. Eu me lembro da minha avó. A minha avó ficou viúva, com 14 filhos para criar, e ela era daquelas senhoras muito autoritárias. Eu tive o prazer de conviver muito com ela. E eu me lembro que ela falava para a gente assim: meu filho, você acredita em sorte? Sorte, vó? Claro, tem que ter sorte na vida. Mas só que a sorte, meu filho, é um animalzinho pequenininho, ligeiro. Acorda de madrugada e sai correndo. Se você quiser pegar a sorte, acorda cedo e corre atrás da sorte, senão você não vai ter sorte nunca. Então, a sorte é de quem corre atrás. É hora de correr atrás. É hora de cada liderança, de cada cooperativista, cada um do seu jeito. Cada um com a sua performance, com o seu jeito. Essa é a característica do cooperativismo. É formado de pessoas. Pessoas com defeitos, com erros, não são perfeitas, mas que a somatória dessas pessoas vão buscar um objetivo comum. E como esse objetivo comum dá para ser conquistado? Então, nós temos que ter ousadia, temos que ter inovação, temos que enxergar atrás do toco, o que os outros não estão enxergando, ousar e fazer a diferença. Mas vamos errar, vamos tropeçar nesse caminho. Só tropeça quem está andando. Quem está parado não vai tropeçar nunca. Eu prefiro ser criticado pelos tropeços do que amanhã ou depois por ter ficado acomodado na posição. Errando que é por aí. Ô, Marco, antes das considerações, tem bastante gente participando, tem bastante gente participando e fazendo perguntas, né? Antes das nossas considerações finais, eu queria passar aí para a Jade, se ela já marcou algumas perguntas, mas eu quero ler uma aqui em particular do Márcio Forte, o presidente ex-presidente da Pioneira.
Que ele fala Central Sicredi Rio Grande do Sul. Exato. Meu amigo. Ele diz o seguinte... Fez aniversário agora, há poucos dias. É verdade. Meus parabéns para ele. Parceirão, grande amigo e parceiro. Frase do Roberto Rodrigues, ele diz, né? Somos muito bons de falar de cooperativismo entre nós mesmos, mas ainda não encontramos a forma de nos comunicarmos com quem não é associado. Foi aquilo que a gente estava falando, que você falou, né? A gente sabe falar de cooperativismo. E outra coisa, o Somos Coop, parabéns, né, pelo trabalho que vocês têm feito no Somos Coop. A gente percebe a adesão aí de grandes cooperativas participando, né, com o Somos Coop. Nós, da Mundo Coop, que ainda não somos uma cooperativa, mas nós também adesamos à marca Somos Coop, a nossa, com todo prazer, né? Então, ele pontuou aqui, eu fiz questão de pontuar isso para vocês aí. Jade, tem alguma pergunta? Tem bastante pergunta, bastante gente comentou muito sobre as questões da inclusão dos jovens, eles estão elogiando bastante essa questão, e tem algumas perguntas aqui que eu selecionei. Uma delas atualmente está em evidência o importante papel que o cooperativismo, enquanto instrumento, enquanto movimento, irá desempenhar a superação da crise econômica durante e após a crise. É possível, com isso, que o governo e os órgãos de regulação passem a ter um olhar de maior estímulo ao cooperativismo? A pergunta é do Clérison Oliveira. Olha, Clérison, eu não estou esperando esse reconhecimento público agora. Nós estamos num governo com um monte de problema. Na cabeça do Paulo Guedes deve estar uma locomotiva daquelas bem barulhentas, e problema é o que não falta. E achar que o governo vai ter condição de fazer um carinho especial a um setor seria uma pretensão muito grande. Eu acho que nós temos que mostrar o nosso valor, a nossa capacidade de fazer as coisas acontecerem. Um bom governo, para mim, hoje, é um governo que não atrapalhe muito. Com todo o respeito que eu tenho para os governantes que estão aí. Não estou falando mal do governo. O governo tem que ter outras prioridades. Nós temos uma grande prioridade na área da saúde, na área da educação. O cooperativismo tem que aparecer como um ajudante da solução, e não como um problema. E eu acho que é isso que nós vamos mostrar. O Banco Central já nos entende assim. A agricultura já nos entende assim. Hoje, as cooperativas são mais importantes para o Brasil do que o Brasil, o governo brasileiro, é importante para o cooperativismo. Sem querer ser presunçoso na posição. E eu acho que nós temos que tocar nossa vida desse jeito. É desenhar o nosso planejamento, desenhar o nosso futuro e correr atrás, até de políticas públicas que nos ajudem nesse processo, que não nos atrapalhem. Mas o processo vai ser reconhecido naturalmente. Nós levamos alguns anos para ser reconhecido pelo Banco Central como cooperativas financeiras. Hoje, quando o Banco Central vai lançar o seu plano de trabalho do presidente Paulo Campos, ele vem aqui dentro da OCB para apresentar o plano de trabalho do Banco Central, o BC hashtag, dentro da OCB. É porque ele reconhece a importância do cooperativismo financeiro, mesmo tendo uma participação pequenininha no mercado. Mesma coisa nas cooperativas agrícolas. Não se faz uma política agrícola hoje no Brasil sem a participação de cooperativa. Isso são competências que estão acontecendo e nós temos que mostrar que somos competentes em tudo. Só vamos resolver o problema do transporte de carga no Brasil, resolver a vida dos caminhoneiros, esses irmãos que sofrem pelo Brasil afora, e hoje tem sido uma salvaguarda da segurança alimentar no Brasil, porque as cooperativas são cada vez mais importantes nesse processo. Na área de saúde, gente, o que seria da saúde se não tivéssemos um sistema organizado em cooperativa que absorve uma boa parte da saúde privada brasileira? Então, a gente tem que começar a mostrar o nosso valor fora do faturamento, o nosso valor enquanto organização de gente.
E o governo vai começar a perceber isso. Está percebendo isso. É que as forças ainda são muito grandes para todos os lados, os interesses são muito grandes, e aqui em Brasília, você sabe como é que é, os jabutis sobem nos tocos. Então, a gente fica esperando o que vai acontecer para a gente ter as oportunidades. E, Márcio, alguma vez o cooperativismo já teve uma aproximação tão grande como essa que você está falando com o governo? Douglas, é nosso papel aqui. Eu estou em Brasília há 20 anos fazendo isso. Não importa a ideologia que está lá. Importa uma aproximação. E vocês me viram navegar num governo do Fernando Henrique, lá atrás. Me viram navegar no governo Lula, que houve uma mudança forte. Mas nós tivemos um grande padrinho, que foi o Roberto Rodrigues, no Ministério da Agricultura. Depois, num governo dificílimo de navegar, que foi o governo da Dilma. Nós tentamos essa aproximação, foi onde nós tivemos mais dificuldades. Num governo Temer, e agora num governo do Bolsonaro, que não conhece cooperativismo como base, ele, pessoa, e a base do governo. É uma aproximação muito grande, mas algumas pessoas que ele trouxe conhecem o cooperativismo e estão se aproximando. Então, é um processo que a gente tem que estar permanentemente trabalhando. Isso não vai acabar nunca. Nós vamos ter que continuar fazendo esse trabalho, é um trabalho que nós temos que fazer não só pela OCB nacional. Cada cooperativa tem que começar a trabalhar melhor os seus governantes locais, os seus vereadores nas cidades menores, os deputados estaduais, depois os deputados federais, senadores, governadores. Nós temos que criar no ambiente político essa visão clara de que o cooperativismo está aqui para ajudar, não está aqui para demandar ou para criar problema. Perfeito. O Carlos Rotokoski, ele comentou que ele crê que essa pandemia antecipou muito a forma digital das cooperativas trabalharem. E a Maíra Santiago, ela acrescentou falando que até aqui a gente reconheceu todos os avanços e, inclusive, as possibilidades das assembleias digitais de acontecerem atualmente e tudo mais. E ela quer saber o que ainda pode ser feito para minimizar as burocracias, para fomentar mais esses empreendimentos cooperativistas, uma vez que serão tão necessários na retomada pós-pandemia. Olha, Jade, eu acho que nós precisamos, primeiro, praticar. Nós fomos empurrados para esse processo da gente utilizar mais as mídias sociais, as ferramentas que já estavam disponíveis. Mas só que a gente é acomodado e acaba não usando. Eu falo por mim. E aí você vai pegando o jeito. Eu, nas primeiras reuniões que eu fiz, há um mês e pouco atrás, eu tinha que estar com o menino aqui da TI me ajudando. Hoje eu já dei conta de falar com vocês sem depender de ninguém. Não tem ninguém na TI aqui na UCB, e eu já conversei com vocês e estamos falando juntos. Semana passada eu estava na fazenda, e lá da minha fazenda eu falei com todo mundo, fiz algumas reuniões. A Assembleia da UCEPAR, na semana passada, foi um exemplo. Nós vamos realizar a Assembleia da UCB este ano, que vai ser dia 20, é uma Assembleia Geral, e nós vamos realizar ela de forma virtual. Mais ainda, Jade, nós vamos fazer o dia C, é a comemoração do Dia do Cooperativismo, primeiro sábado de julho. E ele será basicamente virtual. E nós queremos, inclusive, dar um toque nele para atender às necessidades e os problemas causados pela epidemia, pela pandemia do coronavírus. Então, é doações de máscaras, é doações de material de higiene, em alguns casos, doações até de respiradores, isso ligado ao sistema das cooperativas de saúde. Então, nós estamos trabalhando para que essas coisas comecem a acontecer. As regulamentações vão vindo. Quando nós não podíamos fazer a assembleia virtual, eu bati para dentro do DREI e fui conversar, fui negociar. Ele me disse o que precisava alterar na lei. Nós conversamos com os parlamentares. A ministra Tereza Cristina me ajudou muito.
E nós tivemos uma medida provisória que disciplinou isso. Então, quando a gente quer, a gente corre atrás e vai conseguindo. O importante é ter a demanda, as cooperativas quererem fazer. Querendo fazer, a coisa vai acontecendo. Nós descobrimos os melhores aplicativos de sistemas financeiros hoje do Brasil, eu falo sem nenhuma paixão nisso, são dos bancos cooperativos. E nós só descobrimos isso depois da crise, porque ninguém usava esse negócio direito. O do Sicoob e o do Sicredi são os melhores aplicativos do sistema financeiro, melhor do que desses bancos gigantescos, de bancos públicos, que gastam bilhões para fazer. Os nossos bancos têm os aplicativos funcionais, práticos, e todo mundo que utiliza está satisfeitíssimo. Então, nós precisamos praticar isso e começar a utilizar mais. A comercialização por essa via. Mas é complicado, porque como é que eu vou vender verdura orgânica da cooperativa orgânica pela internet? Por que não? Por que não? E já tem uma cooperativa lá no Paraná que estava preocupada com a crise e aumentou 20% das vendas, disponibilizando a lista de produtos na internet. Então, as coisas vão acontecendo, como dizia, voltando ao Guimarães Rosa. O sapo pula, não é por boniteza, é por precisão. É chegada a hora, é preciso pular. Então, nós temos que inovar, criar essas inovações, ousar um pouco, correr um pouco de risco. Mas é hora do risco. O risco já é inerente ao viver. Neste momento é mais ainda. Não vamos ficar sentado em casa. Isolamento social não quer dizer que a gente está abandonado do mundo, não. Nós podemos ser ousados lá mesmo no isolamento social. Vale ressaltar, inclusive, que é até engraçado essa mudança repentina, né? Porque antes a gente olhava com olhos impossíveis para certas coisas, como, por exemplo, essa entrega de alimentos orgânicos e tudo mais, e agora a gente olha como uma necessidade, então a gente precisa se adaptar. E isso foi até um debate que a Mundo Coop estava tendo, que a crise ela é ruim de qualquer jeito, mas o importante é tentar enxergar uma saída, uma oportunidade. E o cooperativismo tem muito para fazer isso, ele tem muita chance, ele tem muita habilidade para conseguir isso, né? Deixa eu só completar uma coisa, Márcio, ainda em cima da Jade e do que você falou, né? Primeiro, o aplicativo de cooperativa. Concordo, e não é puxa-saquismo de nada. Eu falo por experiência própria. Eu tenho conta num banco tradicional, num banco digital e num banco de cooperativa. O banco digital deu problema no aplicativo. Aí você liga no 0800 dele, eles falam que só pode resolver via aplicativo. Ou seja, ele te manda de novo para o problema. Ou seja, não resolveu o problema. O banco tradicional, o gerente já era assumido antes do pandemia. Depois do pandemia, não sei onde o cara está. Ele nem tem telefone, sumiu, desapareceu. Agora, eu tenho o aplicativo e eu tenho o contato do meu gerente de banco de cooperativa. O celular dele, que ele me atende a hora que eu ligar, ele fala comigo a hora que eu quiser, ele me ensina a mexer no aplicativo, o aplicativo funciona perfeitamente. Então, o que você está falando, eu assino embaixo. Outra coisa do que a Jade falou, da transformação, né? A Mundo Coop, o forte nosso sempre foi a revista, né? Todo mundo conhece a Mundo Coop como uma revista, né? Revista física, aquela coisa que todo mundo recebe. Nós não tivemos, depois desse movimento, dessa crise que se instalou, nós tivemos que mudar, né? Nós tivemos que aprender a mexer no digital, tivemos que aprender a mexer, e urgente, isso aí para ontem, para criar o webinar, para a gente continuar tentando, de alguma forma, levar conteúdo para as cooperativas. Então, esse aqui é o nosso 6º webinar. Um sucesso. A gente está gostando, e aquela coisa, veio para ficar. Mesmo que amanhã a Mundo Coop, a revista, vai continuar sendo impressa, só que agora, junto com tudo isso, a gente tem uma coisa chamada webinar Mundo Coop. Por quê? Porque a gente quer dessa forma de poder falar com você. É difícil, às vezes, a gente viajar para Brasília, conversar com você, querer uma entrevista. Olha agora que facilidade que eu vou ter com você. Da gente conversar, da gente trocar ideia, colocar essas coisas que estão acontecendo. E eu acho que essa transformação, essa acelerada que deu a transformação, no nosso ponto de vista, fez a gente se mexer.
Eu acho bacana, eu acho que a gente vê esse movimento das cooperativas, né? A gente tem acompanhado, desde quando se instalou a crise, a Mundocop colocou a plataforma à disposição para que todo mundo, né, inclusive as próprias organizações, pudesse estar colocando ali qualquer tipo de informação que fosse pertinente para aquele momento. E isso vai se manter até depois da crise, né? Então, eu queria só pontuar essas duas coisinhas. Muito bem, é isso mesmo. A gente está chegando agora no final agora do nosso webinar, teve muita gente participando, fazendo pergunta. Eu quero finalizar contigo uma última pergunta. Inclusive foi o Emanuel, da Vértice, que também é um parceiro, amigão nosso. Ele fez uma pergunta que eu vou fazer para você para a gente fechar. Toda essa evolução, todas essas inovações que estão acontecendo nesse período aqui de pandemia, me cita um exemplo que você acha que pode transformar o cooperativismo que veio para ficar. Nossa. Um exemplo de ação de cooperativa que pode transformar o cooperativismo. Eu acho que eu vou dar o exemplo que eu estou vendo da Olambra, da cooperativa Veiling Olambra. É uma cooperativa que ela já é inovadora na maneira de agir, de comercialização de flores e tudo mais. Mas é um modelo que, pela situação da pandemia e dos controles do isolamento social, vieram a formar gargalos. Então, parou de fluir. Eles foram lá e repensaram, junto com o sistema de distribuição, junto com os vendedores, junto com a cadeia de flores, o Veiling repensou a estratégia de comercialização e de disponibilização de flores nesse mercado. Então, eu acho que aí tem um processo de inovação tremendo, tem um processo de ousadia, de coragem para fazer as mudanças. Então, isso aí para citar um exemplo. Na área financeira, nós já temos diversos. As nossas cooperativas já anteciparam os processos de vencimentos financeiros. Quando o Banco Central começou a falar em prorrogação, como é que faz, e dá prazo, as cooperativas já anteciparam esse processo. Hoje você não vê esses gargalos acontecendo, já passaram na frente. A sensibilidade do dirigente com o cooperado lá na base já está fazendo com que as coisas se encaminhem melhor. Então, eu acho que são pequenas coisas, são pequenas atitudes que vão fazendo a diferença. Eu vejo cooperativa hoje que nunca praticou isso. A minha cooperativa lá de Franca, outro dia, para evitar que eu tenha que mandar, se quebra uma peça do meu trator, e tem uma peça, então eu tenho que mandar o meu funcionário pegar uma moto, ir lá na cidade, andar 30 quilômetros, comprar a peça, ir para o balcão, ir para a fila de espera, depois passa no caixa para ver a nota fiscal, essa coisa toda, cria uma movimentação dentro da cooperativa. A gente entra no site da cooperativa, vê a peça que você precisa, você faz o pedido, disponibiliza, eles pegam um mototáxi, de preferência uma cooperativa de entregadores, e mandam entregar na minha propriedade. O custo é menor, o risco é menor, eu tiro o movimento de dentro da cooperativa. Isso aí é uma outra inovação. Lá na Cocapec eu vi também usar o mesmo entregador, o motoboy, para entregar talão de cheques nas casas. Em vez do pessoal ir lá para buscar, ainda se tem no interior e no meio rural, você ainda paga muita coisa com cheque, em vez da pessoa ir lá para entrar numa fila da cooperativa para esperar um talão de cheque, conviver e correr risco de contaminação, a cooperativa recebe o pedido e manda o menino lá na casa do cooperado entregar o talão de cheque dele e pegar a assinatura e voltar. São pequenas coisas que vão acontecendo e que vão gerando oportunidades de negócios diferentes. Eu acho que nós temos que cultivar isso, viu, Jade? É aquilo que você falou. Nós temos que praticar, isso é prática.
é a prática que vai mudar a cultura. E a cultura que vai acabar virando um conceito aí do futuro do cooperativismo. Obrigada. Ô, Marco, no final... chegamos aí praticamente no final, passamos, né? O bacana de falar de cooperativismo, que se eu tivesse uma garrafa de vinho aqui, a gente ia mais umas umas horinhas aí para falar de cooperativismo, porque é gostoso, a gente é entusiasta, né, do cooperativismo, não tem jeito, a gente vai sempre falar do cooperativismo. Mas eu queria, ainda tem um monte de gente aqui fazendo pergunta, elogiando a sua participação, Márcio, principalmente a sua participação, muitos dirigentes de cooperativas. Eu queria um encerramento teu, o que você diria para eles agora, né? Quer dizer, gente, vamos se abraçar, mas eu queria que você falasse do encerramento aí, a palavra do Márcio. Não, eu primeiro quero agradecer a vocês que estão no COP, ao Luiz, ao Douglas, agradecer a você, Jade, foi um prazer conviver com você nesse período, e agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, que está nos vendo por aí, em primeiro lugar. Muito obrigado de coração pela oportunidade que me deram hoje de participar com vocês. Gostei muito, fiquei muito feliz de participar com vocês desse processo. O que eu deixo de recado, em primeiro lugar, como bom caipira, Luiz, eu não sou mineiro, mas eu sou lá da divisa. Em primeiro lugar, prudência. Prudência. Cuidado e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Nós vivemos um momento de desconhecido, nós vivemos um momento que nós nunca vivemos, então a prudência é uma boa conselheira, em primeiro lugar. Segundo, ela não é uma conselheira que vai resolver todos os problemas. Então, bota os miolinhos para funcionar. Bota o que Deus deu para nós de melhor, os nossos neurônios para rodar. Vamos pensar em soluções. Vamos buscar os nossos companheiros. Vamos juntar mais. Queixada fora do bando vira comida de onça. É hora da gente focar o bando. É hora da gente estar com quem a gente acredita, em quem a gente tem confiança. É hora da gente manter as nossas organizações, os nossos setores organizados e buscar alternativas, buscar soluções, inovar, como eu disse antes, enxergar atrás do toco, ter um pouco de ousadia, experimentar coisas novas, mantendo a prudência, mas sendo ousado o suficiente para não esperar que a fadinha com a varinha de condão apareça para resolver os nossos problemas. Quem vai desenhar o nosso futuro somos nós mesmos. Eu tenho certeza que o futuro será melhor, porque todos nós queremos um futuro melhor para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. Vamos trabalhar por isso. Eu estou fazendo a minha parte. Conto com vocês para fazer cada um a sua parte também. Pode contar conosco, Márcio. Você sabe que você e todo o pessoal aí da OCB, todas as organizações de todos os estados, a gente sempre deixou a Mundo Coop de portas abertas, e isso aí é missão nossa, né? A gente entende dessa forma. E é isso. Quero te agradecer demais a sua presença aí. Foi, assim, um conteúdo muito rico. Eu fiquei mais feliz ainda agora, confesso. Se eu tinha alguma dúvida sobre o cooperativismo, que é raro eu ter dúvidas sobre o cooperativismo, você me esclareceu bastante coisa. E eu te agradeço. Obrigado mesmo, pessoalmente, obrigado. Douglas, é com você. Márcio, obrigado pela sua presença, foi muito elucidativo. A gente tem bastante pergunta aqui, depois, na medida do possível, a gente vai selecionar, vamos tentar mandar para você, para a gente não deixar ninguém aí na mão, é que o nosso tempo também é meio curto. Quero te agradecer muito pela sua presença, você falou muito sobre o cooperativismo. Estamos aqui sempre abertos para novas ideias, para opiniões, e é isso, o Mundo Coop fica à disposição de todo mundo. Muito obrigado. Abraço.